Olá pessoal! Agora então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e vamos falar lá da página 55, Arte na Europa Ocidental na Idade Média e Arte Românica. Então vai lá, quando os povos bárbaros invadem Roma, invadem o Império Romano do Ocidente, vai ter essa queda desse Império Romano. Lá no Oriente a gente viu que continuou forte, desenvolveu a arte bizantina. E aqui então, no Império Romano do Ocidente, esses povos bárbaros, apesar de sua invasão, eles não vão acabar com aquela cultura que estava rolando já ali. Porque os povos bárbaros, eles eram nômades, então eles não tinham muitas coisas artísticas que eles construíam. Eles tinham mais, então, ourivessarias, pequenos objetos. Então essa arte que já era praticada lá no Império Romano do Ocidente pôde continuar existindo, só porque então ela vai sofrer essa influência desses povos que invadiram. A gente vai notar isso pelos entrelaçamentos, pelo trabalho com metais. Aí então a Igreja Católica, ela vai tentar resgatar o que se tinha nesse Ocidente enquanto unidade de império. E ela vai então se associar a esses povos bárbaros, vai cristianizar esses bárbaros, eles vão passar também a ser cristãos. E a igreja então, a partir daí, ela começa a tentar, se unindo junto com esses reis, ela começa a dominar religiosamente toda aquela região ali então do Ocidente. Até um ponto que o Papa, ele vai coroar Carlos Magno como imperador. E ali então eles pensam em resgatar essa união que tinha esse império do Ocidente. Carlos Magno começa a conquistar vários territórios e inclusive vai obrigar as pessoas a serem cristãs. Começa aí uma sucessão de perseguições, né? Então o que a gente tem a partir de Carlos Magno, a gente vai ter que ser da Igreja Católica. Bom, Carlos Magno, ele vai olhar novamente para a cultura clássica, para a cultura grega. Por isso que a gente vai falar em Renascimento Carolíngio. E Carlos Magno, então, vai ordenar a criação de várias escolas de arte dentro dos palácios, e a igreja também vai colocar essas escolas nos seus mosteiros. Então os monges, eles vão começar a fazer iluminuras, a pintar as cenas bíblicas de uma forma muito minuciosa, pequena. Carlos Magno vai fazer essas histórias em miniatura, esses livros em miniatura. E aqui a gente então vai ter um exército de artistas em prol da religião, se formando nesses mosteiros, nessas escolas de arte. E mesmo depois que Carlos Magno morre, continua-se com esta cultura dessas escolas de arte nos mosteiros. Então a gente vai ter aí o surgimento, o aparecimento da arte românica, que vai trazer aí toda a forma de fazer artística do século X a mais ou menos o século XIII, sendo rompida por Giotto de Bondone. Olhem essa imagem. Até então, a gente não podia ter seres despidos, a gente não podia ter perspectiva, era um outro tipo de imagem, de pintura que a gente tinha. Percebam que nessa imagem que eu mostrei para vocês do Giotto, ele já traz aí o esboço do que vai ser a perspectiva. Giotto, ele vai ser um grande mestre nesse sentido, e ele vai romper com o que a arte românica falava até então. Sobre a arquitetura românica, vai acompanhar então essa expansão da fé católica, e muitas igrejas vão ser erguidas nesse momento. Eles vão pegar já o que se fazia na arte de Roma, então eles vão fazer grandes espaços abertos com as suas abóbodas, sem pilares pelo meio, então temos grandes espaços para fiéis. Nas suas laterais vai ter várias capelas com relicários para os fiéis poderem adorar. E só porque eles vão substituir os tetos de madeira por estruturas de concreto, o que vai então prevenir incêndios.
Sobre a pintura, a gente não vai ter muita coisa que sobrou da pintura, mas a gente sabe que nas pinturas murais românicas, eles vão ter aí a influência da arte bizantina nos seus mosaicos de fundo azul, e eles vão ter também esse fundo claro, que é uma herança então da arte clássica, do que a gente vai ter ali no Renascimento carolíngio. E essas pinturas vão decorar as abóbodas, vão decorar as paredes, e elas vão estar mostrando pra gente sempre cenas que vão doutrinar, que vão ensinar essa nova religião, mas aqui também não só personagens sagrados, assim, eles vão mostrar as vidas dos santos, dos mártires, mas também mostrando vícios humanos, mostrando também o medo que a gente deve ter do pecado, o sofrimento que é pecar. Percebam que nessas pinturas que a gente vai ter românicas, a gente vai ter grandes dobras de tecido que não vão deixar então a gente perceber como é que é realmente o corpo, só insinuar, o que vai estar mostrando aí a grande diferença que trouxe Giotto para a pintura até então que era estabelecida. E não podemos esquecer das iluminuras que continuaram então sendo feitas, que são essas, como eu já tinha falado para vocês, são esses desenhos que vão ilustrar as passagens sagradas. E a escultura? A escultura a gente vai encontrar embaixo, alto relevo, colocada nos pórticos, colocadas pelas colunas, colocadas nessas igrejas, também com caráter didático, descrevendo aí então as passagens bíblicas, ensinando essa religião também por suas figuras escultóricas. O corpo desses seres esculpidos, também como a pintura, vai trazer várias dobras na roupa para a gente não conseguir realmente pensar nesse corpo. E vai ter aí uma mescla de figuras humanas com seres fantásticos, que é então essa mistura das tradições nórdicas e orientais. Na produção da escultura a gente também tem que falar da ourivesaria. Então eles vão fazer vários objetos, cruzes, cálices e metais, e isso inclusive vai chamar a atenção de vários reis que vão encomendar vários desses objetos, e eles destinam também boa parte para igrejas que vão receber peregrinos. Essas igrejas elas têm o caráter de que tem algum resto mortal de um santo ou algum objeto que ele utilizava, então a gente também vai ter essa produção aí com os metais. Essa escultura românica, ela evolui para uma escultura mais naturalista, se distanciando daquela escultura bizantina, mas isso então vai acontecer no século XII. Bom, pessoal, peguem a apostila, que a gente vai resolver uma atividade junto para que vocês depois façam a tarefa. Vamos lá. Página 67, exercício número 1. Observando-se a imagem seguinte, na qual se constatam características como verticalidade acentuada, aspecto cilíndrico e adaptação à estrutura arquitetônica, é correto afirmar que se trata de um exemplo de escultura. Gente, o gabarito de vocês estaria errado. Aqui a gente está falando de uma arte gótica. Está falando em verticalidade acentuada. Isso a gente vê semana que vem, tá? Então coloquem aí para mim, letra C. 2. Leia as afirmativas seguintes referentes ao período da arte românica e indique a alternativa correta. Apenas a pintura serviu aos propósitos da igreja? Claro que não, todas as artes. A pintura e a escultura estiveram a serviço da igreja? Sim, tá certo, vamos deixar por ali. A pintura, a escultura e a arquitetura não serviram aos propósitos da igreja? Claro que não, todas serviram. D. Todo tipo de arte serviu à igreja. Essa aqui é a alternativa mais correta, gabarito correto, letra D. Da 2 ali. Número 3. Leia os itens sobre arte na Europa Ocidental e indique a alternativa correta. A invasão ao Império Romano pôs um fim brusco e súbito à sua cultura? Claro que não. Lembram que eu falei que os povos bárbaros, eles vão então trazer alguma contribuição, como os entrelaçados, a questão da ourivesaria, mas eles vão continuar a permitir que se continue a cultura local. Eles não tinham muitas contribuições culturais nesse sentido. Os traços da cultura romana não foram assimilados por seus invasores e rapidamente deu-se a degradação da sua cultura. Acabei de falar. Os povos bárbaros, ao invadirem o Império Romano, trouxeram uma arte muito mais rica que a encontrada em Roma e seus domínios. Claro que não, gente, eles trazem um pouco de contribuição, mas a cultura ali, então, ela vai permanecer como era.
Devido ao nomadismo, os povos bárbaros criavam pequenos objetos que pudessem transportar, tais como adornos, colares, brincos e pulseiras. Correto, alternativa E. Apenas a 4 está correta. Vamos lá para o exercício número 4, página 68. As naves das igrejas românicas eram decoradas com pinturas murais de paleta rica e de cores intensas que se harmonizavam perfeitamente com a arquitetura. Quais os temas apresentados pelos artistas nessas pinturas? Eles mostravam, então, a questão das passagens bíblicas sagradas e também as vidas de santos e mártires. Leia os itens seguintes, número 5. Leia os itens seguintes e indique a alternativa que contém as afirmativas corretas. Muito pouco da pintura mural românica sobreviveu ao tempo, correto. Na pintura mural românica, que se originou nas regiões da França, Espanha, Itália e Alemanha, eram apresentadas dos fundos escuros, com traços de influência carolíngia. Não, os fundos claros que tinham traço da influência carolíngia, que vai buscar lá então essa arte clássica com fundos claros. Errada. 3. O Cristo Pontacrator é um dos mais significativos exemplos do estilo românico na pintura. Sim, correto, é essa imagem aqui. Número 4. As figuras representadas na pintura românica eram desprovidas de plasticidade, seus corpos eram apenas insinuados através das vestes. Corretinho, eles não tinham essa plasticidade, eles não vão ter a questão da perspectiva e os corpos deles também tinham várias as roupas, né? Muitas vestes, muitas dobras, só para o corpo ser insinuado, porque a gente não podia estar pensando então neste corpo. Corretinho. Gente, façam os exercícios da página 68, de 6 a 10, que a gente corrige na semana que vem. Beijos e bons estudos!